Graças e paz, irmãos, eu sou o Francisco Facundo, estou aqui com mais uma mensagem resumida. Mas como assim? Não toqueis no ungido do Senhor? Não toque no ungido? Essas são expressões que sempre são ouvidas a respeito de quando as pessoas querem se opor contra algo de um líder que não está andando corretamente mediante a Deus. Então, segue esse vídeo. Antes de começar o esclarecimento sobre esse assunto, dá logo seu gostei, seu like, em nome de Jesus. Comum a gente ver passagens na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, no livro de Reis, Deus expressando que não deveriam tocar no ungido do Senhor. Até principalmente o livro de Crônicas é o livro que mais vai ter essa expressão. Mas a passagem mais conhecida, que sempre todo mundo lembra, é quando uma certa feita, Davi, por ser pressionado pelos seus homens, ele de se levantar e aproveitar alguma oportunidade contra Saul, ele indaga a seguinte questão e diz: porventura eu iria tocar no ungido do Senhor? Onde em outra passagem também, quando o homem de Davi tem a oportunidade de se levantar e matar Saul, diz que Davi ele replica e impede aquele homem, indagando novamente a seguinte questão: porventura eu iria consentir em você tocar no ungido do Senhor? Então esses são os textos bíblicos e as referências que muitas vezes as pessoas utilizam para proteger determinado líder, determinado pastor, que não está andando de conformidade com o que as escrituras dizem, mas ainda assim as pessoas indagam que não devem. Quando alguém se levanta, as pessoas indagam que não deve se levantar contra o ungido, que não deve se opor porque ele é ungido do Senhor, tomando por base esse texto. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o que era unção no Antigo Testamento. A gente vê que todos os reis, eles eram ungidos, assim como Saul foi ungido por Samuel, Davi também era ungido. Foi ungido por um determinado óleo. Aquilo representava uma aliança de Deus para com aqueles homens. Porém, nós temos que ver que Davi ele honrava a Saul por conta daquela unção de o próprio Deus ter escolhido para ser uma autoridade de Israel, e o próprio Davi não tinha malícia e maldade nenhuma de tirar a própria vida de Saul, sendo que Saul era um homem qual tinha sido ungido por Deus. Então, a gente tem que entender alguns pontos importantes sobre Davi para com Saul. Em primeiro lugar, se é bem notório que Davi em nenhum momento concordava com tudo aquilo que Saul fazia. Tem uma certa feita que o próprio Davi vai discutir com Saul e vai expor para ele que toda aquela inveja, toda aquela injúria que Saul estava para com ele era algo errado, contrariando a Saul. A gente vê que há uma passagem lá em Samuel, no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, que o próprio Davi vai dizer que a hora de Saul está próxima a acontecer, a hora de sua morte estava próxima a acontecer, e em nenhum momento Davi concorda com tudo aquilo que Saul está fazendo, em nenhum momento ele apoia. Pelo contrário, ele se opõe a todo momento. E ele sabia que toda aquela ação de Saul era uma ação totalmente contrária à vontade de Deus. Mas a única coisa que simplesmente por motivos pessoais Davi não fazia era tirar a vida de Saul. Aonde é um contexto, irmãos, totalmente diferente de se opor contra algo que alguém está fazendo. Primeiro, quando alguém se opõe contra algo que um líder religioso não está fazendo, ele não está atrás de tirar a vida dele, mas apenas está se opondo em questão de não concordar com aquilo que ele está fazendo, que é errado. Deixa eu dar um exemplo. A gente vê muitos pastores explorando o povo, muitos pastores maltratando o povo, usando de heresias para tirarem dinheiro do povo, para usurpar do povo, para dia após dia constranger o povo. E eles usam esses versículos como
uma certa imunidade para que ninguém venha tocá-los no ungido, para que ninguém venha se opor a tudo aquilo que eles estão fazendo, como se fossem os intocáveis. Mas não é errado a gente se opor. A gente vê que uma coisa é certa, nós temos que respeitar os líderes, nós temos que ter respeito por eles, mas até o ponto que a gente tem que ter, até o ponto em quando eles estão andando de conformidade com a palavra de Deus. Respeitar e discordar são duas coisas totalmente diferentes. Então, essa expressão não toqueis no ungido, primeiro, não é uma expressão também para o Novo Testamento. Porque quem era ungido no Antigo Testamento eram os reis, os profetas eram ungidos, só que o sacerdote era ungido. Só que agora no Novo Testamento não há essa unção específica. A Bíblia vai deixar bem claro que todos os cristãos, em maneiras gerais, crentes salvos, eles são ungidos do Senhor. Somos sacerdotes, somos feitos ungidos do Senhor. Então, não é os pastores que são ungidos, não são eles uma classe totalmente imune, totalmente isolada, intocáveis. Porque se fosse assim, por que é que todos os apóstolos se oporam contra falsos líderes? A gente vê que os próprios apóstolos se opõem contra falsos líderes que se levantavam no meio da congregação. Por que eles não usaram esses requisitos para exclamar e dizer que não poderiam tocá-los porque eles eram também ungidos do Senhor? A gente vê que quando Paulo ele é acusado pela igreja de Corinto, ele vai levantar muitas indagações para com ele, mas a gente não vê Paulo exclamando nem um momento, usando essa expressão como defesa e dizer, vocês não podem se opor contra mim, porquanto eu sou ungido do Senhor e o ungido do Senhor não pode ser tocado. Paulo ele não está falando sobre isso, mas quando ele usa suas determinadas defesas, ele não fala nesse assunto, mostrando que isso não é base para o Novo Testamento, né? Que isso é usado muitas vezes para a proteção de pastores, a qual muitas vezes estão vivendo erroneamente e por não serem exemplo, usa esses textos fora totalmente de contexto para se safar e se dar melhor no lugar. Se assim eles querem serem respeitados e serem admirados pelo povo, é tão somente seguir o que as Escrituras dizem e ter uma vida de caráter, uma vida regrada na presença de todos e principalmente na presença de Deus, que assim ninguém vai se opor contra o que eles fazem. Então eu espero que esse vídeo tenha sido um tanto quanto esclarecedor. Antes de terminar esse vídeo, dê o seu gostei para fortalecer o canal. Se ainda não, se inscreva, coloque seu comentário, compartilhe, para que outras pessoas venham a ter acesso a essa verdade ungida do Senhor. Tem muitas pessoas sendo enganadas com esse tema. Então que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.